Ele tinha apenas 29 anos quando morreu. Sua lápide simplesmente diz: um fiel e laborioso missionário para as tribos de índios Stockbridge, Delaware e Susquehanna. Mas, na verdade, o sacrifício da vida de David Brainerd alcançou e tocou o mundo inteiro, desafiando mais pessoas para o serviço cristão do que talvez qualquer outro homem que já viveu. A simples menção do nome Brainerd automaticamente traz à mente a palavra dedicação, de uma forma que talvez nunca tenha sido igualada. Embora esse homem tenha morrido após ter vivido apenas um terço dos anos que muitos vivem, sua influência tem sido profunda ao longo da história da Igreja. Ele ministrou em circunstâncias muito difíceis, mas exibiu extraordinária humildade e abnegação. Sua grande paixão pela glória de Deus e pelas almas dos pecadores, transmitida por seu diário, tem sido admirada há gerações. David Brainerd nasceu em 20 de abril de 1718, na cidade de Haddam, Connecticut. O pai do pequeno David era fazendeiro e legislador da colônia. No entanto, uma tragédia atingiu a casa de Brainerd. Seu pai morreu quando o pequeno David tinha 9 anos e sua mãe morreu quando ele tinha 14. Não posso descrever a você como foi triste para mim perder ambos os meus pais. Durante aqueles anos, eu chorava muito. Eu estava excessivamente angustiado e triste, e sempre estava com medo de morrer. Mas também posso dizer a você que eu não desisti. Eu continuei. Há épocas quando a vida pode ser tão triste que somos tentados a desistir. Mas, ao ir crescendo, passei a entender que Deus está em controle de tudo que acontece. Também aprendi que Deus é sempre bom. Deus dá a vida e Deus toma a vida. E a vida, não importa o quanto possa ser difícil, é o precioso e imerecido presente que Deus deu a cada um de nós. Não sei por que Deus permitiu que os meus pais morressem quando eu era tão jovem. E não sei por que Ele permitiu que eu experimentasse tristeza tão profunda. Mas conforme fui ficando mais velho, Deus me deu muitos dias felizes também. Depois foi morar com seus tios, que eram muito piedosos, e morou lá até os 18 anos, quando decidiu começar a trabalhar como agricultor em uma cidade próxima. Brainerd cresceu em uma igreja congregacional. Então, aos 20 anos, ele decidiu seguir o exemplo de seu irmão e entrar no ministério. Um ano depois, ele já era aluno do Yale College. No entanto, ele teve que abandonar seus estudos apenas 2 meses após sua chegada, devido a alguns dos primeiros sintomas de tuberculose. Em julho de 1739, quando tinha 21 anos, e em meio ao avivamento resultante da pregação de George Whitefield, o jovem Brainerd começou a experimentar um vazio espiritual avassalador, que o levou a buscar esperança no Evangelho, se tornando um crente e assim recebendo a graça salvadora do Senhor. Embora eu tenha crescido aprendendo sobre a Bíblia e indo à igreja todas as semanas, eu não me tornei um cristão de verdade até depois dos 20 anos. Eu tinha 21 anos de idade quando confiei em Jesus como meu Salvador. Ao longo da minha infância e adolescência, fui ensinado muito sobre Deus e muito do que eu via eu realmente não gostava. Me incomodava que Deus não pensasse que eu era uma boa pessoa. Eu costumava fazer muitas coisas boas, como ler minha Bíblia e orar. Mas professores da Bíblia me diziam muitas vezes que aos olhos de Deus eu era um pecador, que nada poderia fazer para fazer Deus gostar de mim e me aceitar. Isso me incomodava. Também me irritava muito ouvir que Deus me declarava ser um pecador por algo que o primeiro homem, Adão, fez. Eu nem mesmo tinha tido escolha se eu ia ser um pecador ou não. Também me incomodava muito que as regras de Deus fossem tão rígidas, que mesmo um ato de desobediência me tornava culpado e que Deus tinha apenas aberto um caminho para os pecadores serem resgatados.
Todas essas coisas me incomodavam enquanto eu crescia. Eu não achava que Deus fosse generoso e gentil. Para mim, ele parecia mau, injusto e severo. A certa altura, lembro-me de ter dito que eu ansiava por puxar o Deus eterno para fora de seu trono e pisoteá-lo sob meus pés. Ao longo de minha infância, continuei frequentando a igreja em Haddam e continuei aprendendo sobre a Bíblia, embora eu não gostasse de tudo isso. Quando eu estava um pouco mais velho, alguém recomendou que eu lesse um livrinho que havia sido escrito por um pastor muito famoso chamado Solomon Stoddard. O livro era chamado Guia para Cristo. Ao ler aquele livro, aprendi que muitas pessoas, antes de se tornarem cristãs, pensam em si mesmas como boas, certamente não ruins o suficiente para irem para o inferno. Aprendi que muitas pessoas ficam com raiva de Deus quando percebem que não podem fazer nada por si mesmas para ganhar o perdão de Deus. Antes de ler aquele livrinho útil, não percebia que muitas pessoas pensavam da mesma forma que eu. Deus usou aquele livrinho para me mostrar que eu precisava ser salvo e como poderia ser salvo. Nunca vou esquecer um fim de semana, no verão, no meio de julho, apenas alguns meses após meu aniversário de 21 anos. Deus estava me fazendo perceber que todas as coisas boas que havia feito, coisas muito boas como ler minha Bíblia e orar, eu não as fazia porque amava a Deus, mas porque estava tentando impressioná-lo. Fiquei muito triste durante a maior parte daquele final de semana, porque estava começando a perceber o quão egoísta e hipócrita eu era por dentro, em meu coração onde ninguém exceto Deus podia ver. Foi só no final da tarde de domingo, enquanto eu estava andando na floresta, que Deus tirou a cegueira do meu coração. De repente, percebi que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus obedeceu a Deus perfeitamente, como eu nunca fizera, e que Jesus morreu em meu lugar. Finalmente admiti que não poderia ser salvo por nenhuma das coisas boas que fazia, mas que só poderia ser salvo confiando em Jesus Cristo como Salvador. E foi o que aconteceu naquela tarde. Parei de tentar fazer o bem para que Deus gostasse de mim e simplesmente confiei que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por todas as coisas ruins que eu havia pensado e feito, e Jesus morreu por todas as coisas boas, coisas que eu havia feito enquanto orgulhosamente tentava impressionar a Deus. Desde aquela tarde de verão, minha vida não tem sido fácil, mas nunca mais foi a mesma. Eu tenho amado confiar em Jesus como o único meio de salvação de Deus. Tenho me encantado em saber que Jesus é meu Senhor e meu Deus, e tenho me sentido satisfeito, pois Jesus é tudo o que eu poderia precisar e desejar na vida. O jovem Brainerd possuía um temperamento desenfreado e zeloso, o que lhe causou muitos problemas durante seus estudos. Ele foi expulso de Yale após reclamar, influenciado por sua paixão pelas coisas de Deus, que os professores e a instituição careciam de paixão pelo Evangelho, principalmente quando ele sugeriu que um de seus tutores não tinha mais graça do que uma cadeira. Brainerd estava estudando para se tornar ministro, mas após a expulsão, nem Harvard nem qualquer outra universidade europeia quis ordená-lo. Então ele decidiu atender ao chamado para se tornar um missionário. Em novembro de 1742, a Sociedade Escocesa para a Pregação do Conhecimento Cristão propôs que ele servisse como missionário entre as tribos nativas americanas. 3 meses depois que confiei em Jesus, viajei 40 milhas para estudar em Yale College, uma das melhores escolas na Nova Inglaterra naquela época. Já que Yale era uma escola que ensinava a Bíblia, pensei que ia me incentivar a me tornar um crente mais forte, mas eu estava errado. Percebi que muitos dos alunos na Yale não queriam nem saber de viver para Deus, apesar do fato de que muitos deles estavam treinando para ser pastores. Frequentei as aulas na Yale por 2 anos, então fui expulso, mandado embora. Ser expulso da Yale foi a coisa mais embaraçosa que havia acontecido comigo, e o ano que seguiu minha expulsão foi o mais deprimente da minha vida.
Deixe-me contar-lhes o que fiz e como Deus usou um evento tão triste para me guiar. Eu tinha 21 anos quando fui para a faculdade de Yale. Isso significa que eu era um dos alunos mais velhos lá. A maioria dos homens que estavam na minha classe eram mais jovens do que eu. Mas embora fossem mais jovens do que eu, os veteranos me tratavam como seu escravo. Essa não era a única coisa difícil sobre a Yale. Minhas aulas eram muito difíceis. Se eu quisesse tirar boas notas, eu tinha que estudar muito, e foi o que eu fiz. Isso significava que eu não dormia muito bem, e porque eu não dormia o suficiente, fiquei muitas vezes doente durante a faculdade. De fato, 4 meses após ter iniciado o meu primeiro ano, tive que deixar a Yale porque estava muito doente, e tive que passar mais de um ano em casa antes de estar bem o suficiente para retornar. Outras coisas acerca da faculdade me perturbavam ainda mais. Me preocupava muito o fato de ter tão pouco tempo para ler minha Bíblia e orar. Também me perturbava que não era permitido que assistíssemos cultos em igrejas onde o evangelho estava sendo poderosamente pregado por evangelistas viajantes. Mesmo não sendo permitido irmos àquelas igrejas, eu desobedecia às regras e ia mesmo assim. Eu fugia escondido do meu quarto e saía da propriedade da escola para ir àqueles cultos. Eu gostava muito deles porque a Bíblia era realmente pregada, não por um orador enfadonho querendo mostrar o quanto era sábio. A Bíblia era pregada por homens que fortemente acreditavam naquilo que estavam dizendo, por homens que falavam com muito entusiasmo. Os pastores daquelas reuniões pregavam com ousadia para as pessoas, dizendo que elas não eram pessoas boas, mas pecadoras, e que nem batismo, nem assistir a cultos na igreja podia fazer com que Deus se agradasse delas. Eles diziam que os pecadores precisavam deixar sua rebelião e pessoalmente confiar em Jesus para que seus pecados fossem perdoados. Eles pregavam a boa, dura verdade. Mas a faculdade não permitia que os alunos assistissem esses cultos maravilhosos. Era proibido. Sabe o que era? A faculdade estava cheia de alunos e professores que estudavam a palavra de Deus e gostavam de escrever lindas orações a Deus e mensagens acerca de Deus. Mas muitos deles nunca tinham tido um relacionamento pessoal com Deus. Um famoso pregador evangelista chamado George Whitefield veio pregar na nossa faculdade. Ele disse: "É possível que muitos dos pastores em nossas igrejas e professores em nossa escola possam não ser verdadeiros crentes." Os líderes da faculdade não gostaram disso nem um pouco. Então, imediatamente depois disso, eles passaram uma regra dizendo que os alunos nunca podiam dizer que os seus professores não eram crentes. Esse tipo de regra me perturbava muito. Um dia fui à capela e ouvi um dos meus professores, chamado Mr. Whittlesey, orar. Sua oração era uma das mais longas, com muitas palavras grandes e bonitas. Mas eu sentia que o professor Whittlesey realmente não acreditava em nada do que orava. Eu achava que ele não era um verdadeiro crente. Mais tarde, naquele mesmo dia, alguns amigos e eu estávamos tendo uma conversa particular em uma das salas na escola. Um deles me perguntou o que eu achei da oração longa do professor Whittlesey. Eu imediatamente a critiquei. Eu disse: "Esta cadeira em que eu estou encostado tem mais conhecimento da salvação de Deus do que o Sr. Whittlesey." Foi uma coisa muito tola o que eu disse, e tenho desejado 1000 vezes que nunca tivesse dito, mas eu disse. Sem que nós percebêssemos, um outro aluno estava escutando a nossa conversa, e pouco depois alguém contou o que eu falei para o reitor da faculdade. O reitor me chamou para seu escritório e me perguntou se eu tinha criticado o Sr. Whittlesey. Eu disse a ele que eu tinha falado em particular a uns poucos amigos, que isso tinha sido errado e que eu ia voltar a pedir desculpa a eles. O diretor exigiu que eu pedisse desculpas diante da faculdade inteira. Eu disse que não ia pedir desculpas publicamente por um pecado particular, e ele me expulsou. O ano que seguiu a minha expulsão de Yale foi o pior ano da minha vida. Eu estava com tanta vergonha por ter sido expulso. Pior ainda, significava que eu nunca podia ser um pastor. Naqueles dias, os pastores tinham que ser aprovados por uma faculdade como Yale.
Eu nunca teria me recuperado se não fosse por bons amigos. Deus me deu alguns pastores que sabiam o que tinha acontecido a mim em Yale. Estes homens me deram tanto apoio. Durante os primeiros meses depois que fui expulso, Jedediah Mills, um pastor que morava em Ripton, somente 10 milhas de Yale, me convidou para ficar em sua casa, e o pastor Mills até me ajudou a continuar estudando. Também me convidou para pregar muitas vezes na sua igreja e encorajava outros pastores a me convidarem para pregar em suas igrejas. E o melhor de tudo foi que o pastor Mills me ajudou a ver que Deus estava me ajudando a me tornar mais humilde. Foi só quando fui expulso da Yale que eu percebi o quão inteligente eu pensava que eu era e com que rapidez eu estava disposto a criticar duramente os outros ao meu redor. Alguns meses depois de eu ser expulso, alguns dos pastores que me apoiavam sugeriram que eu desse a minha vida pregando o evangelho aos índios, que vivesse em aldeias indígenas, aprendesse os idiomas dos índios, pregasse para os índios a mensagem acerca da morte e ressurreição de Jesus, e orasse que Deus fundasse igrejas entre os índios. Comecei a orar sobre a sugestão deles. E enquanto estava pedindo a Deus por direção, Ele colocou em meu coração um desejo para ir aos índios, um verdadeiro fardo pelas almas deles. Deus também me mostrou que eu era um pecador, que nada valia e que eu era indigno de ser um missionário. Então, com este senso crescente do meu próprio pecado e com este desejo crescente de levar o evangelho aos índios, aceitei o conselho dos meus amigos e resolvi dar a vida como missionário aos índios. Isso é algo que eu nunca teria considerado se não tivesse sido expulso da faculdade. Veja, apesar de eu ter ficado muito triste por ter sido expulso da faculdade, Deus usou essa situação para me tornar mais humilde e me dirigir a ir aos índios. Mas, antes de ir para o campo missionário sozinho, ele foi aconselhado a servir ao lado de um missionário experiente, antes de ir para regiões mais remotas e perigosas. Sob a supervisão de John Sargent, Brainerd foi capaz de estudar a língua algonquiana, enquanto aprendia a ministrar aos nativos. No mesmo mês que completei 25 anos de idade, abril de 1743, fui mandado para Stockbridge, Massachusetts, para aprender a viver entre os índios. Aprendi com um missionário bem conhecido, chamado John Sargent, que havia pregado o evangelho aos índios por 6 anos. Mas o corpo do jovem Brainerd estava fraco, constantemente mergulhando-o na doença e em sentimentos de dúvida e inadequação. Ele também sofria de depressão constante, causada em grande parte pela solidão, que foi um fardo que ele teve que suportar por toda a vida. Em seu diário, há referências repetidas ao fato de que ele se sentia indigno. Apesar disso, ao refletir sobre suas dificuldades, seu diário estava repleto de repetidas expressões de gratidão ao Senhor. Ele percebeu que essas experiências o ajudaram a pensar no Senhor e a cultivar seu anseio pelo céu. Mais tarde, ele deixou seus anfitriões e decidiu viver entre as tribos próximas. Ele se mudou para uma tenda indígena em Kauremik, Nova York. Essa não era necessariamente uma acomodação ideal, mas eliminava a necessidade de viajar diariamente. Também permitiu que ele vivesse diretamente com as pessoas que procurava evangelizar e aprendesse sua língua no processo. Depois de passar algum tempo com o Sr. Sargent, ele me enviou a ministrar sozinho. Viajei 20 milhas de distância para Conumik, onde os índios moravam no lugar onde se dividia o riacho Kinderhook. Por mais de 1 ano eu vivi lá entre os índios. A maioria das pessoas que queriam pregar para os índios não moravam realmente com eles. Muitos tinham medo de viver com eles. Então, os missionários geralmente moravam nas proximidades com outras pessoas brancas e viajavam todos os dias indo e voltando da aldeia indígena. Eu achava muito importante viver entre eles, mas morar com eles tornou minha vida muito mais difícil. Eu não conseguia entender a língua deles, embora estivesse me esforçando muito para aprender. E sempre que conversava com alguém,
tinha que falar por meio de um intérprete. Eu não tinha amigos, e quando você não consegue falar com as pessoas, não há maneira fácil de fazer amigos. Embora eu sempre compartilhasse as boas novas sobre Jesus com os índios em Kaunumik, eu não vi nenhum índio sequer confiar em Jesus como Salvador. Isso me deixava muito triste. Depois de passar quase um ano em Kauremik, mudou-se para a fronteira. Ele foi para as bifurcações do rio Delaware, a nordeste de Bethlehem, Pensilvânia, para servir sozinho. Mas ele precisava encontrar um tradutor, pois o dialeto da região era completamente diferente do que ele havia estudado. Ele logo conheceria Moses Terame, que eventualmente se tornaria seu tradutor e o primeiro convertido em seu ministério. Ele começou a fazer viagens para as regiões vizinhas, em busca de novas oportunidades de pregar o Evangelho. Lá, ele era frequentemente exposto aos rigores da região inóspita, o que agravava os sintomas de sua tuberculose. Depois daquele ano, minha equipe de liderança me encorajou a mudar para Pennsylvania e trabalhar entre os índios que viviam nas bifurcações do rio Delaware, Eastern Pennsylvania. Fui para lá e fiz a mesma coisa que tinha feito em Kaunumik. Orei muito, construí uma pequena cabana entre os índios, preguei a palavra de Deus a grupos de índios e então passava muito tempo em conversas particulares com eles para saber o que pensavam da mensagem que tinha pregado. Claro que todas essas conversas eram com a ajuda de um tradutor. Durante aquele ano, nas bifurcações, fiz várias viagens para compartilhar o Evangelho com os índios que moravam na divisão de Susquehanna River, Sunbury, Pennsylvania. Aquela grande colônia ficava à distância de 100 milhas, e algumas daquelas viagens foram perigosas. Me lembro de uma vez que me perdi no meio da floresta de Pennsylvania, e fiquei com medo de que nunca fosse conseguir sair. Me lembro de outra vez que meu cavalo quebrou a perna, e fiquei muito triste quando ele morreu. Durante outra viagem, fui pego no meio de uma terrível tempestade e não podia achar qualquer lugar para parar. Eu estava tão doente e molhado, e com tanto frio que podia ter morrido naquela noite se Deus não tivesse me dirigido a uma pequena casa no meio do nada. A família que morava ali me recebeu na sua casa quentinha, me deram comida e me deixaram passar a noite na casa deles. Estes foram alguns dos desafios que enfrentei enquanto tentava compartilhar o Evangelho com os índios em Pennsylvania. Durante aquele ano em Pennsylvania, parecia muitas vezes que Deus estava operando nos corações dos índios enquanto me ouviam pregar o Evangelho, mas nenhum deles estava disposto a confiar pessoalmente em Jesus como seu Salvador. Depois do meu ano sem fruto em Kaunumik, trabalhei mais um ano em que novamente não vi fruto algum. Trabalhar tanto para compartilhar o Evangelho e ainda assim não ver ninguém confiar em Cristo esmagou meu coração. É por isso que digo que meus 2 primeiros anos de trabalho como missionário foram muito tristes. A realidade de nenhum fruto depois de 2 anos abalou meu ânimo e foi muito desanimador. Mas o alívio veio quando ele começou a testemunhar o fruto do seu trabalho. Durante uma de suas viagens, Brainerd pregou em uma aldeia indígena. Entre os nativos reunidos estava uma garota de 20 anos, filha de um chefe notável. Sua família havia sido terrivelmente maltratada pelos colonos brancos. No entanto, enquanto Brainerd pregava, o espírito começou a se mover e ela veio à fé em Cristo. Mais tarde, ela contaria a seus filhos que Brainerd foi a primeira pessoa branca que ela amou. Um dos netos da nativa escreveu: ela amava muito a David Brainerd, porque ele amava tanto seu Pai Celestial que estava disposto a suportar adversidades, viajar pelas montanhas, passar fome e dormir no chão, a fim de fazer o bem ao seu povo. A conversão dessa mulher marcou uma virada no ministério de Brainerd. Em poucos dias, uma sensibilidade espiritual incomparável entre os indígenas foi observada. Logo houve uma espécie de grande despertar entre os nativos, pois muitos vieram a Cristo e estavam ansiosos para aprender mais sobre sua nova fé. Enquanto estive em Pennsylvania,
viajei indo e voltando de um outro povoado de índios em New Jersey, Crosswissung, e depois do meu tempo em Pennsylvania, eu mudei para New Jersey para trabalhar entre os índios lá. O que aconteceu durante aquele ano não foi nada menos do que um milagre. Quando cheguei em Crosswissung, não mudei nada do que estivera fazendo. Orava muito para os índios confiarem em Jesus. Vivia entre eles. Frequentemente reunia-os publicamente para uma pregação da Bíblia. Depois que pregava, convidava indivíduos para terem uma conversa particular acerca do que eles ouviram. Mas mesmo sem ter mudado nada do que estava fazendo, Deus começou a mostrar o seu poder transformador de vidas de uma maneira que nunca havia visto antes. Foi assim que tudo começou. Apenas um mês depois de eu ter chegado em New Jersey, voltei para Pennsylvania para uma visita de 2 semanas para manter o contato. Enquanto estive lá, batizei Moses Toutmy e sua esposa. Me dê um minuto para lhes contar a sua história. Antes de eu chegar, cada um deles tinha tomado a decisão de confiar em Jesus para a salvação. Estes foram os primeiros 2 índios que eu batizei. Aconteceu 2 anos e meio depois do meu trabalho missionário ter começado. Toutmy era um índio mais ou menos da idade de 50 anos. Ele tinha sido meu tradutor durante o ano anterior em Pennsylvania. A primeira vez que eu me encontrei com ele, ele parecia achar que a fé cristã era um bom meio de vida. Ele tinha sido um alcoólatra. Mas ele não reconhecia que ele pessoalmente precisava de ser salvo. Cerca de um mês depois que conheci Toutmy, Deus me deu algumas oportunidades para falar pessoalmente com ele acerca da sua salvação, mas pareceu não fazer qualquer diferença. Mais tarde naquele outono, Toutmy ficou muito doente, e Deus usou aquele tempo de doença para o mostrar que ele não estava pronto para morrer. Depois de umas semanas doente, Deus sarou seu corpo, mas o peso de Toutmy de ser salvo não cessou. Num certo ponto, ele me disse que tentar ganhar sua salvação era como tentar subir numa montanha impossível de subir. Deus estava lhe mostrando que ele era um pecador que não podia fazer nada para salvar a si mesmo. Enquanto Deus mostrou para Toutmy o mau pecador que ele era, Deus também mostrou para Toutmy que havia esperança em Jesus Cristo. Que Deus salva pecadores pela graça somente, não por quaisquer boas obras. A graça é um presente. Não é algo que você pode ganhar, mas algo que é dado a você sem que você não mereça. Toutmy entendeu que a salvação é um dom, um presente. Depois que ele me contou sobre sua própria confiança em Jesus, esperei por 6 meses para batizá-lo. E durante aquele tempo fiquei convencido que ele realmente havia entendido o Evangelho e que Deus verdadeiramente o havia transformado. Não somente tinha Deus poderosamente salvo o meu tradutor, mas Deus o salvou para que ele pudesse ser um tradutor poderoso. Eu acho que depois da sua própria salvação, as traduções das minhas mensagens se tornaram mais eficazes. Quando Toutmy e sua esposa foram batizados, foi como uma faísca que acendeu um fogo que ficou aceso por 1 ano. Durante aquele ano inteiro em New Jersey, eu vi Deus salvar mais de 100 índios. Lembro-me de pelo menos 12 cultos de batismo naquele ano. Em um dos cultos, no fim de agosto, tive o privilégio de batizar 15 índios adultos que pessoalmente tinham confiado em Jesus e tinham sido reconciliados com Deus. Apenas 9 meses depois que Toutmy e sua esposa foram batizados. Deus tinha juntado uma igreja de 130 índios em New Jersey. É incrível o que Deus fez. Às vezes as pessoas pensam que eu fazia os índios ficarem com medo e assim passassem a confiar em Jesus. Quando elas ouvem que tantos índios se tornaram crentes, elas imaginam que eu os assustei com muitas mensagens acerca do juízo de Deus e os horrores do inferno. Mas não foi isso que aconteceu. Não preguei mensagens que focalizavam em castigo. Todas as minhas mensagens focalizavam no amor de Deus e na sua prontidão para salvar pecadores. Eu vi mais de 100 índios confiar em Jesus. Não porque tiveram medo do castigo, mas porque foram convencidos que Jesus os amou tanto que ele morreu por eles. Os índios foram convencidos que eles iam ser perdoados e aceitos na família de Deus, somente se confiassem que a morte e a ressurreição de Jesus foram para eles, e se eles se consagrassem para segui-lo.
Os índios ficavam maravilhados ao ver que Deus era tão bondoso para redimir pecadores como eles e que Deus iria recebê-los com alegria nos céus. Lá em New Jersey, fiquei enfatizando as riquezas da bondade e da paciência de Deus. E, como Paulo disse em Romanos 2:4, isto levou muitos índios ao arrependimento, deixando seus pecados e confiando em Jesus para ser seu Salvador. Durante todo o tempo de meu trabalho missionário entre os índios, eu mantinha um diário no qual anotava o que estava fazendo e o que estava acontecendo. E a mais ou menos cada 2 meses eu enviava minhas anotações mais recentes à minha equipe de liderança, para deixá-los a par de tudo o que estava acontecendo. Quando eu enviei notícias das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo entre os índios em New Jersey, o conselho da minha missão decidiu publicar as anotações do meu diário num livro. Eles acharam que muitas outras pessoas pelo mundo inteiro poderiam ficar animadas ao ouvir o que Deus estava fazendo. Em 1746, a equipe de liderança da missão, The Society in Scotland for the Propagation of Christian Knowledge, a Sociedade Escocesa para a Propagação de Conhecimento Cristão, publicou minhas anotações no livro intitulado As Maravilhas de Deus entre os Índios. Muita gente ao redor do mundo ouviu acerca das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo. Mas a saúde de Brainerd começou a se complicar com os rigores de seu ministério itinerante, acelerando o avanço da tuberculose. Ele começou a registrar suas expectativas em relação ao céu em seu diário quando percebeu que o inevitável estava se aproximando. Em setembro de 1746, ele escreveu: "Oh, que bênção é estar habitualmente preparado para a morte." Brainerd precisou buscar descanso. Então, em 20 de março de 1747, ele se despediu de seus preciosos convertidos e deixou a fronteira indígena. Em busca de ajuda, ele foi para a casa de Jonathan e Sarah Edwards, em Northampton, Massachusetts, onde chegou em maio. Um médico experiente visitou a casa de Edwards para avaliar a saúde do jovem Brainerd, apenas para lhe dar a notícia de que não havia chance de recuperação. No entanto, Brainerd reuniu forças para viajar 160 quilômetros até Boston, para entregar um relatório sobre seu trabalho missionário. Depois de quase morrer durante sua viagem a Boston, ele voltou para a casa dos Edwards para passar seus últimos meses de vida. Em uma ocasião, Jonathan Edwards reuniu toda a sua família ao redor da cama de Brainerd para refletir sobre a glória e a bondade de Deus. O próprio Edwards refletiria mais tarde sobre como Brainerd falou sobre sua amada congregação com tanta ternura que seu discurso foi interrompido pelas lágrimas dos presentes. Brainerd insistiu que seus diários e seus escritos pessoais fossem destruídos. Mas aqueles próximos a ele não cumpriram esse desejo. Em vez disso, salvaram-os para que outros pudessem se beneficiar da profunda riqueza espiritual que continham. David Brainerd morreu em 10 de outubro de 1747, aos 29 anos, tendo sido salvo em Cristo por 8 anos e missionário por 4 deles. No entanto, é provável que ninguém tenha tido uma influência tão grande no movimento missionário moderno como este jovem. Meu nome é Jonathan Edwards. Me encontrei com David pela primeira vez uns poucos anos antes que ele foi expulso da faculdade. Eu era 15 anos mais velho do que David e tinha me formado de Yale College. Em 1743, me pediram para falar na formatura e eu tentei ajudar David a voltar à escola para ele poder completar seus estudos. Mas naquele ponto, David estava já evangelizando os índios e ele não queria parar de fazer isto e voltar para a faculdade. Poucos anos depois, eu li as palavras de David sobre todos os índios em Nova Jersey que estavam confiando em Jesus. Fiquei tão animado pelo que li que falei tudo sobre este assunto para minha congregação. Durante aquele ano inteiro em New Jersey, mesmo que Deus estava salvando mais e mais índios, David estava ficando mais e mais doente.
Mesmo que Deus estava claramente abençoando a pregação de David, David foi finalmente forçado a sair de New Jersey e voltar para seu lar em New England, para ele poder descansar e se recuperar. Minha esposa Sarah e eu ouvimos que os médicos tinham diagnosticado David com uma doença chamada tuberculose, e soubemos que os médicos tinham falado para David que ele não iria se curar. Sarah e eu concordamos que ofereceríamos cuidar de David em nossa casa em Massachusetts, e David aceitou nossa oferta. Ele chegou à nossa porta em maio de 1747, apenas um mês depois de ter completado 29 anos de idade. Pedi a Jerusha, minha filha de 17 anos de idade, para ser a enfermeira de David por 24 horas por dia, e ela estava feliz em cuidar dele. Minha família e eu não estávamos incomodados por ter um homem doente em nossa casa que precisava tanto de nossa ajuda. Na verdade, nós todos considerávamos isto um grande privilégio que Deus havia nos dado, prover cuidado para um cristão fiel como David. Infelizmente, desde a hora que David chegou em nossa casa em maio, ele nunca melhorou, somente piorou. Mesmo assim, enquanto sofria, David ficou orando para que Deus fosse honrado, quer ele vivesse ou quer ele morresse. Num certo ponto, quando sua dor era muito, muito forte, David orou a Deus: "Tudo o que quero é agradá-lo para sempre, dar ao Senhor tudo o que sou, ser totalmente devotado para glorificá-lo, Senhor. É o único meio que serei feliz, Deus. Quero somente te amar e te agradar e te glorificar." Durante todos os 4 meses que ele morou conosco, eu registrei em meu diário a condição de David se enfraquecendo. Eu escrevi no dia 16 de agosto que David assistiu seu último culto de louvor. 2 dias depois era o último dia que David orou com nossa família. E deixe-me dizer para vocês, nós amávamos orar com David. Ele orava muito fervorosamente para cada membro da minha família enquanto ele estava conosco. Mais ou menos uma semana depois, na sexta-feira, dia 28 de agosto, foi a última vez que David subiu um lance de escada. Uma semana depois disto, foi a última vez que ele saiu da minha casa. 2 semanas depois disto, no dia 17 de setembro, foi a última vez que saiu de seu quarto. Naquele fim de semana, uns jovens vieram visitar David. Enquanto eles estavam juntos à beira da sua cama, ele lhes disse que precisavam se preparar para a morte e que o mais importante meio de se preparar é ter certeza que Deus tem lhes dado um novo coração pela fé em Jesus. Esse foi o último sermão que ouvi David pregar. Uma semana depois, na tarde de terça-feira, no dia 29 de setembro, foi a última vez que foi possível David se levantar de sua cama. Mais ou menos uma semana depois, estava sentado com alguns outros ao lado de sua cama enquanto David vagarosamente partiu. Foi isto que escrevi. No meio da noite, a dor de David parecia ter ficado pior do que as outras vezes. Ele disse para todos nós que morrer é muito mais doloroso do que as pessoas imaginam. Pouco antes do sol nascer, os olhos de David pararam de se mover. Seu corpo parou de se mexer, e então ele parou de respirar cerca de 6 horas da manhã, na sexta-feira, no dia 9 de outubro de 1747. Cremos com certeza que no momento que David partiu, sua alma foi recebida pelo Senhor Jesus, a quem David amava carinhosamente, e naquele mesmo momento David foi feito perfeito, o que ele tantas vezes e com tanta paixão desejava. Uns poucos dias depois que David morreu, preguei no seu funeral sobre as maravilhosas verdades de que quando um verdadeiro crente deixa seu corpo, ele está imediatamente no lar com o Senhor. Fico triste em dizer que poucos meses depois, eu também preguei no funeral da minha própria filha, Jerusha, que tinha sido a enfermeira de David. Pensamos que enquanto ela cuidava de David, ela contraiu a mesma doença que ele teve. Mas ainda que tenhamos perdido a nossa querida Jerusha, cuidaríamos de David novamente, se Deus nos desse a oportunidade. Grande parte da influência que o ministério fugaz de Brainerd teve foi graças ao trabalho de Jonathan Edwards, que foi tão afetado pela vida desse jovem que quis ajuntar o diário e escritos pessoais de Brainerd
e acrescentou alguns comentários pessoais sobre o relacionamento dele com o jovem missionário. Assim, em 1749, foi publicado com o título The Life and Diary of David Brainerd, A Vida e o Diário de David Brainerd. Nem mesmo o próprio Edwards poderia compreender o impacto que essa publicação teria. No futuro, este diário promoveria o desejo missionário e ministerial de figuras importantes como John Wesley, John Newton, William Carey, David Livingstone, Jean Elliott e muitos outros. Depois da morte de David, eu li todos os seus diários. Fiquei impressionado de como ele foi um cristão exemplar e comecei a escrever um livro acerca de sua vida. Esse livro foi publicado mais ou menos um ano depois, simplesmente intitulado A Vida de David Brainerd. Dentre as dúzias de livros que publiquei durante a minha vida, este tem sido o mais popular. Se você lê muito sobre o meu amigo David Brainerd hoje, você vai ver que quase todos os historiadores pensam que no fim David não fez muita coisa. Sabe, num sentido, eles têm razão. David foi um missionário por apenas 4 anos. Ele plantou uma igreja de cerca de 100 novos crentes. E você não encontraria aquela igreja de índios 30 anos depois. Isto é porque a população foi aniquilada por causa de várias doenças, porque o povo de New England guerreou contra eles e porque os políticos brancos forçaram os índios a se mudarem para o Ocidente. Mas Deus usou David para fazer muita coisa. Deus usou David para salvar mais de 100 índios do eterno inferno. E Deus usou o livro que eu escrevi acerca de David para enviar missionários pelo mundo inteiro. Além da Bíblia, esse tem sido um dos mais influentes livros para missões jamais escritos na língua inglesa. Através daquele livro, Deus usou David Brainerd para encorajar John Wesley enquanto treinava centenas de pastores. Deus usou a vida de David para encorajar William Carey a levar o evangelho à Índia. Deus usou David para encorajar A. J. Gordon enquanto dirigia os missionários estudantes voluntários. E entre muitos outros, Deus usou David para encorajar Jim Elliot a levar o evangelho aos índios Aucas no Equador, o que lhe custou a sua própria vida. Parece que, apesar de que Deus usou David enquanto estava vivo, Deus o usou com mais poder ainda depois que ele morreu. Deus realmente usou David para espalhar o evangelho. Deus tomou um homem fraco como David, que muitas vezes estava triste e desanimado, que nunca se formou na faculdade e nem viveu até completar 30 anos de idade, e o usou para salvar mais de 100 índios e encorajar milhares de outros missionários para espalharem a mensagem de como só Jesus pode salvar pecadores. Deus gosta de trabalhar assim. Deus ama usar coisas fracas para exibir a medida de sua força. A admiração de hoje por David Brainerd é irônica, pois em muitos aspectos ele foi um fracasso. Sua vida atormentada por problemas de saúde, dúvidas e depressão, contrastada com uma profunda determinação em obedecer ao chamado de Deus, são paradoxalmente exemplares. A vida e o ministério de David Brainerd são um lembrete para nós hoje, que devemos cada vez mais abandonar os prazeres deste mundo e buscar a glória de Deus em Cristo. E você? O que você acha? Quais são seus padrões para medir o sucesso de uma vida ou de um ministério? Como a adversidade e as lutas pessoais podem ajudá-lo a ver o Senhor mais do que a si mesmo? Que elementos da vida de David Brainerd impactaram você?